Boa tarde, então, a todas e a todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política desta universidade, gostaria de cumprimentá-los e agradecer pela presença nesta palestra, intitulada A Crise Política Brasileira, que integra o primeiro ciclo de palestras do Núcleo de Estudos em Política, Estado e Capitalismo na América Latina. Gostaria de cumprimentar também, com grande alegria e satisfação, nosso palestrante convidado, professor Armando Boito. O professor Armando, docente titular de Ciência Política da Unicamp, irá compartilhar conosco reflexões e análises sobre a política brasileira atual, em especial sobre o regime vigente, descrito pelo próprio professor como uma democracia burguesa deteriorada e em crise. Essas reflexões são em grande parte decorrentes de seu mais recente livro, intitulado Crise e Reforma Política no Brasil, os conflitos de classe nos governos do PT. Junto às reflexões relativas às crises nos governos Lula e Dilma, há ainda uma discussão sobre a natureza dos movimentos que sustentam Bolsonaro e que completam o instigante debate que o professor Armando irá trazer nesta oportunidade. Eis aqui, essencialmente, um convite à discussão. Referência da ciência política brasileira, o professor Boito, além de estudioso do conflito de classes que perpassa o processo político nacional, é um grande conhecedor da obra do autor grego Nikos Poulantzas, quem, com o passar das décadas, se manteve como uma referência do pensamento crítico marxista referente à complexidade do Estado, aos aparelhos, à luta de classes e ao socialismo democrático. Comemorando em 2019 os 40 anos do seu falecimento, assim como os 50 anos da sua obra magna Poder Político e Classes Sociais, esta atividade busca fazer uma homenagem a um intelectual cujas perspectivas, embora elaboradas no século XX, ainda permanecem atuais e desafiantes. Por fim, gostaria de agradecer à Secretaria de Estudos de Educação à Distância, daqui da URGS, por oportunizar a gravação da palestra. Gostaria de informar também que se encontram à venda exemplares do livro do professor Armando, a valor promocional, e que a palestra será seguida de um espaço de diálogo e perguntas, talvez um dos melhores momentos de troca deste momento de reflexão, e de uma sessão de autógrafos com o palestrante. Desejo assim, então, a todos e a todas uma boa palestra e passo a palavra, então, ao nosso professor convidado, Armando Boito. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço o convite do colega Leonardo, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política aqui da URGS, por essa oportunidade de me dirigir a vocês. O Leonardo já anunciou o tema da minha palestra. Eu posso dizer que a palestra terá, na verdade, digamos assim, duas partes. Numa primeira parte, eu quero abordar o tema que eu trato neste livro, ao qual o Leonardo já se referiu: Reforma e Crise Política no Brasil, os conflitos de classe nos governos do PT. E numa segunda parte da palestra, eu vou tentar argumentarei que daquele tipo de crise que redundou na deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, nasceu um movimento de tipo que eu caracterizo como um movimento neofascista, que acabou por assumir a chefia do Executivo Federal. Evidentemente, apresentarei argumentos para justificar o conceito que estou utilizando de neofascismo. Mas o esforço é no sentido de mostrar que você tem uma crise política, ou melhor,
um tipo específico de crise política que pode gerar um movimento e um governo fascista ou neofascista, como eu caracterizo o governo do Jair Bolsonaro. Muito bem. Aqueles que, porventura, já leram este livro, ou alguns dos meus trabalhos, na primeira parte da palestra ouvirão algo que já conhecem. Não é? Na segunda parte, penso que não, que é o tema da minha pesquisa atual. Estou fazendo uma pesquisa sobre a ascensão desse novo movimento de extrema-direita que eu caracterizo como neofascista. Então, mas não tem como evitar isso, né? Eu acho proveitoso destacar, logo de início, que o meu enfoque na ciência política não é o enfoque dominante na nossa área. O enfoque dominante é neo-institucionalista em suas diferentes variantes, né? E o meu enfoque, diferentemente, é um enfoque que une, vincula, estabelece relações fortes entre a vida econômica e social, de um lado, e o processo especificamente político, de outro lado, né? E o elo entre essas duas dimensões da vida social é principalmente o conceito de classe social e, particularmente, o conceito de conflitos de classe. Não estou falando em luta de classes, porque entendo que luta de classes é uma noção que deve ser reservada para os momentos de crise revolucionária, onde a classe trabalhadora apresenta um programa e luta por um programa de transição ao socialismo, não é? Não é esse o caso do Brasil. Nesse sentido, não há luta de classes no Brasil contemporâneo, mas estou falando em conflito de classes, que é um conflito distributivo, não é? É um conflito não pela reorganização do processo de produção social, mas um conflito pela distribuição da riqueza produzida. Tá? Então, estou chamando de conflito de classes para diferenciar da outra situação. Então, o exercício, se nós conseguimos fazer isso, é outra história. O exercício é a tentativa de ligar essas duas pontas. Os interesses de classe, de frações de classe e também de camadas sociais, de um lado. Mais recentemente, na história política do Brasil, os movimentos das mulheres, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento da população LGBT. Então, como que você liga esses interesses de classe, esses movimentos que eu considero movimentos de ampliação da cidadania, como são os movimentos feminista, negro e LGBT no Brasil, não é? O que as mulheres reivindicam é a extensão da cidadania, os negros a mesma coisa, o movimento LGBT a mesma coisa. Eu entendo assim, se formos examinar no concreto as reivindicações desses movimentos. Então, como que a gente detecta a relação entre esses interesses e esses valores, de um lado, que estão em conflito na sociedade, e, de outro lado, o processo político estrito sensu? A competição, o conflito partidário, o conflito entre a Lava Jato e o Superior Tribunal Federal, que é um conflito que vem crescendo. Que relação existe entre esse conflito e o conflito de interesse e de valores presentes na sociedade? Não é fácil juntar essas duas pontas, mas no enfoque que eu faço, o esforço é nessa direção, não é? E uma segunda observação teórica que eu considero importante é um esforço no sentido, em primeiro lugar, de detectar as diferentes forças em presença, não é? É muito comum, por exemplo, quando se fala em conflito de classes, fazerem a análise pensando de um lado a burguesia, de outro lado a classe operária. Ou então o capital de um lado, o trabalho do outro. Conflito capital-trabalho, conflito da burguesia com o que denominam classe trabalhadora. Eu penso que esse enfoque é empobrecedor,
porque a burguesia é heterogênea, as classes trabalhadoras que eu penso que devem ser designadas no plural, também é um universo muito heterogêneo. Você tem o operário, que é o trabalhador assalariado manual, você tem a classe média, que em sua maioria também é trabalhador assalariado, embora realize um trabalho considerado não manual. Você tem os camponeses, você tem os pequenos proprietários urbanos, você tem num país como o Brasil, e na verdade em toda a América Latina, uma grande franja dos trabalhadores que a tradição da sociologia crítica latino-americana denomina trabalhadores da massa marginal. Estou pensando no José Nun, no Lúcio Kovarik, que realizaram trabalhos sobre esse segmento social. No Brasil, é considerado isoladamente, é o segmento social majoritário. E ele é a base preferencial do lulismo, que é um fenômeno político da maior importância no Brasil contemporâneo. Então, esses trabalhadores que são a base preferencial do lulismo não é a classe operária. O Lula, antes de ser preso e depois, quando conquistou a libertação, pelo menos por enquanto, não é? Ele fez questão de, no caso da prisão, de ir para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo para fazer uma resistência simbólica, né? E quando foi discursar pela primeira vez, fez questão de novo ir ao Sindicato dos Metalúrgicos. Em nenhuma das duas oportunidades a classe operária do ABC compareceu. Em nenhuma das duas oportunidades. E não é por acaso que o Lula está cogitando de mudar para o Recife. Então, veja, tem que distinguir as classes trabalhadoras. Então, essa é uma primeira observação. No caso da burguesia, não é tudo a mesma coisa. Parte da burguesia foi para a cadeia, em consequência da Operação Lava Jato. Não eram empresários quaisquer, eram empresários de um segmento específico, que era a construção pesada, e eram empresários nacionais. Era um dos últimos ramos onde o capital nacional imperava. A pergunta que deve ser colocada pelo pesquisador é a seguinte: é uma coincidência que a Lava Jato tenha atacado este segmento e não outro? Não é? Então, você tem segmentos específicos na classe capitalista. Nós o marxismo usa tradicionalmente o conceito de fração burguesa, para designar esses segmentos que, embora tenham interesse político geral comum com o restante da burguesia, têm interesse econômico distinto diante da política econômica, social e externa do Estado capitalista. Então, a primeira coisa é detectar essas segmentações, tanto no campo da classe dominante quanto no campo das classes dominadas. E, em segundo lugar, você tem que fazer um esforço, e é por isso que eu acho a obra do Poulantzas importante também, você tem que fazer um esforço de detectar a posição exata que cada uma dessas forças e segmentos ocupa no sistema e no processo político. Muitas vezes a força que mais aparece não é necessariamente a força que tem o poder. Muitas vezes duas forças que caminham juntas. Por exemplo, os operários fizeram demonstração junto com a Fiesp, os sindicatos operários, em 2011, contra a recessão, o desemprego, pela queda de juros. Estavam juntos naquela batalha. Será que então ocupam uma mesma posição no processo político? Ou nas relações de poder eles se encontram, na verdade, ocupando posições bem desiguais? Eles ocupam posições desiguais. E assim sendo, nós temos que produzir ou utilizar conceitos já existentes que nos permitam não só detectar essa variedade de forças, como desenhar a hierarquia complexa que existe entre elas. Quem ocupa o poder, quem é um simples aliado de uma força que ocupa o poder, quem é aliado porque recebe algum benefício material ao se aliar a quem ocupa o poder,
quem é aliado, embora não receba benefício nenhum, mas tem uma relação ideológica com um determinado governo ou com uma determinada forma de organização do poder, todas essas situações têm que ser contempladas na análise do processo político. E o esforço que eu faço, então, na minha análise da política brasileira, é atender essas duas grandes orientações que acabei de citar, não é? Unir as duas dimensões da vida social, economia e sociedade de um lado, a política de outro, e detectar as diferentes forças sociais que intervêm no processo político e qual posição ocupam nas relações de poder. Dito isso, eu achei importante fazer essas duas advertências porque toda análise se situa num campo teórico determinado e facilita muito quando você explicita a teoria da qual você parte. Eu não explicitei a teoria, mas alguns elementos teóricos dos quais você parte, não é? Então, dito isso, eu passo a fazer uma análise do processo político brasileiro para tratar da crise que levou à deposição da Dilma Rousseff. Eu tenho, em primeiro lugar, que fazer algumas considerações sobre como vinha se desenvolvendo o processo político nacional. Em seguida, falo da crise e depois da ascensão das correntes de extrema direita, né? Então, em primeiro lugar, é muito importante, no meu modo de ver, fixar a seguinte ideia. Desde a década de 1990, a política nacional está dividida fundamentalmente em dois grandes campos. E um desses campos se afirmou, mostrou mais claramente seus objetivos, os integrantes desse campo, na década de 2000. Que campos são esses? Na verdade, são dois campos políticos dirigidos por duas frações da classe burguesa. Então, aí já tem toda uma polêmica com a bibliografia da ciência política que usa o conceito de classe social. Eu analiso a década de 90, 2000, 2010. Acredito que o processo político esteve fundamentalmente dividido entre dois campos burgueses. Um campo representado pelo capital internacional e pela fração da burguesia brasileira integrada a esse capital, e outro campo representado por aquilo que eu denomino, utilizando um conceito, a minha moda, um conceito do Nikos Poulantzas, burguesia interna. Vamos então explicar alguma coisa sobre esses dois campos, como e por que se dividiam. O primeiro campo, e também vamos ver como que as classes trabalhadoras se situavam diante desse conflito, que para mim foi o conflito principal no processo político brasileiro. O primeiro campo deteve a hegemonia política na década de 1990, sob os governos do Fernando Henrique Cardoso. Já sob o governo Collor e Itamar, foi um processo de implantação dessa hegemonia que se consolida sob o governo Fernando Henrique Cardoso. Então eu posso dizer, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e os governos do Fernando Henrique Cardoso representavam o capital internacional e a fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Por quê? Porque se vocês examinarem o programa político do campo neoliberal, porque esse campo se unifica em torno de uma proposta neoliberal de política econômica e social, verão que o capital internacional e a fração da burguesia a ele associada são contemplados em todos os aspectos desse programa. A burguesia interna também é contemplada.
O conjunto da burguesia é contemplada quando o Fernando Henrique faz uma reforma da Previdência. O conjunto da burguesia é contemplada quando o Fernando Henrique desregulamenta o mercado de trabalho. Mas quando o Fernando Henrique privatiza, faz a abertura comercial, a desregulamentação financeira, a política de juros elevados, aí não é o conjunto da burguesia que é contemplado. Ou melhor, a burguesia, nos seus diferentes segmentos, é contemplada de modo desigual por essas diferentes políticas. Então eu tenho um livro que eu publiquei no ano 2000, Política Neoliberal e Sindicalismo no Brasil, onde eu mostro que você poderia pensar, eu uso uma metáfora, 3 círculos concêntricos para analisar a política econômica e social dos governos do Fernando Henrique. Você tem um círculo maior, que eu chamei de círculo da unidade burguesa, né? Onde se restringem os direitos trabalhistas, se restringem os direitos sociais, se restringem os direitos previdenciários. Esse círculo, que é um aspecto fundamental da política neoliberal, contemplava toda a burguesia. Mas como então que você fala em hegemonia do capital internacional? Porque no segundo e no terceiro ciclos, os diferentes segmentos da burguesia são contemplados de modo desigual e aquele que é prioritariamente contemplado é o capital internacional e a fração da burguesia associada. Com a privatização das estatais, o capital internacional pôde se apropriar de grande parte das antigas empresas estatais. O capital internacional entrou onde antes estava fechado para ele. Com a abertura comercial, o capital industrial da Europa, dos Estados Unidos, estou falando da década de 90, tiveram acesso a um mercado, que era o mercado interno brasileiro, que era reservado à produção local. E não vou me estender mais nesse tema. Eu resumiria dizendo o seguinte: eu digo que uma fração burguesa tem hegemonia quando os seus interesses, não que eles sejam contemplados pela política de Estado, porque a política de Estado contempla os interesses burgueses os mais variados. Uma fração burguesa tem hegemonia quando seus interesses são priorizados pela política de Estado. É algo muito mais do que contemplar. E foi isso que o governo Fernando Henrique Cardoso e o PSDB fizeram na década de 90. Essa grande burguesia associada, esse capital internacional, não tinham apoio nas classes dominadas. A principal delas era a classe média, e particularmente a alta classe média, porque a classe média é uma classe muito heterogênea, pela situação de trabalho, pelo nível de renda, por N fatores que poderíamos considerar, mas eu considero fundamentalmente a situação do trabalho, assalariado ou não, forma de pagamento, comissão ou não, situação de trabalho. Qual que é a situação? É como um engenheiro administrando uma fábrica que tem uma autoridade praticamente despótica diante dos operários? Ou é como um professor na universidade que não tem essa autoridade, onde não existe essa hierarquia tão rígida? O que eu denomino situação de trabalho dos diferentes segmentos da classe média varia muito. Então, o fato é que a classe média geralmente se divide no processo político. Ela nunca age em bloco. E o que nós tivemos na década de 90, e isso é muito importante para entender a crise política que levou à deposição da ex-presidente Dilma, o que nós tivemos na década de 90 foi uma aliança do capital internacional e da burguesia associada a esse capital com essa classe média, particularmente a alta classe média, a classe média abastada, a classe média rica, a fração superior da classe média. Parte do movimento operário popular também foi, no mínimo, neutralizada pelo programa neoliberal. Basta lembrar que a força sindical se aproximou e apoiava o governo do Fernando Henrique Cardoso, depois que foi se afastando.
Então se coloca a questão, como entender isso, né? Aí eu penso que a classe operária entrou nessa aliança junto, parte da classe operária, né, porque a maior parte estava com a CUT, que estava na oposição. Mas parte da classe operária ingressou nessa aliança, não porque estivesse ganhando com a política neoliberal, mas por aquilo que nós podemos muito rigorosamente denominar ilusões ideológicas. Qual que era a ilusão? A ilusão consistia no seguinte: o programa neoliberal tinha um discurso genérico contra o Estado. Ora, o Estado no Brasil funcionou tradicionalmente em favor e em proveito das grandes empresas, dos segmentos abastados e ricos da população. Então, eu penso, e há estudos que permitem dizer isso, que os trabalhadores entenderam à sua moda esse discurso contra o Estado, né? Se você for examinar hoje, por exemplo, a situação de juízes, desembargadores, procuradores, deputados, senadores, ou então os grandes empresários, como apareceu, inclusive, durante a Operação Lava Jato, você vê que tem N intervenções do Estado na economia que favorece, seja a classe dominante, seja os segmentos abastados da sociedade. Então é possível compreender que segmentos populares se sintam, de maneira difusa, atraída por um discurso genérico contra o Estado. Mas por essa ilusão. Por que eu digo que é ilusão ideológica? Porque o que o neoliberalismo do Fernando Henrique fazia era restringir ou retirar direitos dos trabalhadores, não criava empregos, porque não tinha investimento público praticamente, né? Não existia obras no governo do Fernando Henrique. Então, é possível ser abordado como uma ilusão ideológica devido a isso. Então, você tinha formado aí um campo neoliberal. Mas vejam bem, quando eu falo campo neoliberal, eu estou pensando o neoliberalismo como ideologia. Ou seja, ideias e valores que apresentam uma visão deformada da realidade, e essa deformação é interessada, porque atende interesses de um ou mais segmentos em detrimento de outros. Eu não uso a expressão ideário. Ideário é uma coleção de ideias. Ideologia é um conceito. É uma representação deformada e interessada da realidade. Então você tem uma ideologia neoliberal que unifica esse campo. Agora, se é uma ideologia que representa interesses, então está ligada a determinadas classes e frações de classe, que são, na minha análise, aquelas que eu citei. A grande burguesia interna, o segmento da construção pesada, o segmento da construção naval, o segmento da indústria de transformação, mas também os grandes bancos nacionais, também o agronegócio. Na medida que foi avançando a implantação desse programa neoliberal, começaram as contradições entre esse programa e o interesse desses segmentos que compõem o que eu estou denominando grande burguesia interna, foram se acumulando, as contradições. A indústria de transformação protestava muito contra aquilo que eles denominavam abertura comercial. Eles usavam um termo, não é exagerada, descontroladas, queriam um tempo para competir. Na verdade, eles eram contra a abertura comercial, mas a conjuntura ideológica não permitia que eles dissessem. Eles estavam na defensiva ideológica. Os bancos nacionais, o Itaú, o Bradesco, na época o Unibanco também, que ainda existia, os bancos nacionais ficaram de cabelo em pé quando o Fernando Henrique e o Pedro Malan anunciaram que iriam internacionalizar o mercado bancário brasileiro. E de fato, iniciaram, em 2 anos, a participação do capital internacional no mercado bancário brasileiro subiu de 6% para 24%. Vieram o HSBC, o Santander, o Citibank e outros. Então, essa grande burguesia interna, a indústria naval,
A indústria naval foi destruída no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele levantou todas as barreiras protetoras. Acabou. Ele entregou em 2003 o governo, a presidência da República para o Lula, com 4 mil postos de trabalho na construção naval. Para vocês terem uma ideia, esse número foi crescendo com a proteção, né, com a política de conteúdo local. Aqui no Rio Grande do Sul tem o caso notório dos estaleiros de Rio Grande e adjacências, que agora estão todos novamente, porque é disso que vamos falar em seguida, né? São todos novamente sob ameaça. Mas esses 4 mil postos, ao longo dos governos do PT, foi crescendo linearmente. Em 2013, eram 100 mil postos de trabalho, graças à política protecionista de conteúdo local. Então, esses segmentos da grande burguesia interna foram acumulando contradições à medida que avançava o programa neoliberal. Mas a crítica, a oposição deles ao programa neoliberal era uma oposição que um colega denomina seletiva. Eles se opunham a um ou outro aspecto da política neoliberal, mas não a política neoliberal no seu conjunto. Não se opunham, por exemplo, à retirada ou restrições de direitos das classes trabalhadoras. Estão entendendo? Então, o fato é que foi acumulando essa contradição. O PT, Partido dos Trabalhadores, foi dando, digamos assim, um passo da esquerda para uma posição de centro-esquerda, e essa grande burguesia interna foi dando um passo digamos assim, para facilitar a exposição, né, de uma posição de direita para uma posição de centro-direita, se aproximaram e se uniram numa frente política que conformou o campo que eu denomino neodesenvolvimentista, que foi a política econômica e social dos governos do PT. Então, os governos do PT significaram o quê? O fim da hegemonia do capital internacional e da burguesia associada, a ascensão da grande burguesia interna e, finalmente, o estabelecimento da grande burguesia interna como fração burguesa hegemônica no seio do bloco no poder. Os governos do PT continuaram contemplando os interesses do capital internacional, os interesses da burguesia associada, os interesses da burguesia em geral. Mas eles passaram a priorizar, daí a ideia de hegemonia, eles passaram a priorizar os interesses da grande burguesia interna. O segmento do agronegócio, da construção civil, da construção naval, menos da indústria de transformação, mais dos grandes bancos, se aglutinaram juntamente com classe operária, a maior parte da classe operária, representados na CUT, no PT, trabalhadores da massa marginal, representados na figura neopopulista do Lula e do lulismo. Eu faço um parênteses breve aqui. Quando eu falo populismo ou neopopulista, eu não estou pensando numa liderança demagógica que engana uma massa desinformada, que é como o termo populismo aparece nos editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo e na pena de alguns acadêmicos também. Eu estou pensando numa liderança que atende efetivamente demandas populares, e o lulismo atende, sim, efetivamente demandas populares, mas não organiza a massa. Não organiza. Não organiza a tal ponto que, quando o inimigo político avança sobre o lulismo, os beneficiários do lulismo não estavam organizados nem mobilizados para defender o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Então é muito importante considerar essa dimensão para entender os desenlaces, as dinâmicas do processo político nacional. Então eles se aglutinaram em torno desse programa neodesenvolvimentista. Que programa é esse? Era um programa cuja política contrariava o neoliberalismo, a política neoliberal. Por quê? Porque a política neoliberal é a política do Estado mínimo, de abrir o maior espaço possível para o livre jogo das forças de mercado, etc.
enquanto que a política dos governos do PT era a política da intervenção do Estado para estimular o crescimento econômico e reduzir a pobreza. Então, dois tipos de intervenção do Estado. Não é? O investimento público das empresas estatais e do Estado passou a ser um dos motores principais do crescimento econômico no período dos governos encabeçados pelo PT. Tanto é que quando a presidente Dilma, já no seu primeiro mandato, derrubou o investimento público lá embaixo, o crescimento econômico caiu lá embaixo também, já no primeiro mandato dela. Então, eu denomino isso neodesenvolvimentismo e entendo que essa política representa a hegemonia da grande burguesia interna em aliança com esses setores populares aos quais eu me referi. Duas observações. Primeira, tem um colega, um grande estudioso do desenvolvimentismo, aqui na URGS, que é o Fonseca, e eu conheço um texto muito importante que ele escreveu, onde ele desautoriza a ideia de desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo para falar dos governos Lula. Ele apresenta algumas que seriam algumas das características da política desenvolvimentista, e uma delas é o estímulo à produção industrial. Como isso é problemático nos governos do PT, porque continuou caindo, não no ritmo que cai agora, mas não houve um processo de reindustrialização do Brasil. Como isso não ocorreu, ele acha, pelo que eu me recordo do texto, indevido o uso da expressão desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo. Eu, apesar da argumentação competente dele, eu prefiro manter o termo. Por quê? Porque o que você tem no período... Eu não quero arrolar as características com projeto nacional, favorecimento à industrialização, não. Uma caracterização global. O que você tem no período desenvolvimentista? Você tem uma divisão internacional do trabalho, que é uma divisão que podemos denominar divisão imperialista do trabalho, na qual os países periféricos e dependentes concentram-se na produção de bens primários, abastecem os países centrais imperialistas com esses bens primários e deles importam bens manufaturados. Além disso, são países devedores de estados, digamos assim, para simplificar, agiotas, que são os estados centrais. Era esse o esquema de dependência do Brasil em relação à Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX, até o fim da Primeira República em 1930. O desenvolvimentismo é, antes e acima de tudo, uma política de alteração dessa divisão internacional do trabalho. Sim, com a industrialização do país periférico e dependente que era o Brasil. O desenvolvimentismo visa reformular a antiga, ao industrializar o país, visa reformular a antiga divisão internacional do trabalho. O neodesenvolvimentismo não tem essa ambição. O neodesenvolvimentismo, na verdade, portanto, o desenvolvimentismo é uma política ofensiva. O neodesenvolvimentismo é uma política defensiva. Com esta grande pressão dos países centrais e imperialistas para desindustrializar a América Latina, inclusive o Brasil, porque essa que é a situação da América Latina, não é no conjunto do planeta, estou dizendo da América Latina. A pressão no sentido de desindustrializar o capitalismo latino-americano. Nessa situação, o que é? Por que é legítimo falar em neodesenvolvimentismo? Porque essa política resistia, era uma política defensiva que resistia a essa pressão imperialista. Não é? Por isso que eu chamo de neodesenvolvimentista. Essa então, é a primeira observação. É um programa, um projeto, deem o nome que quiserem, muito menos ambicioso que o velho desenvolvimentismo. A segunda observação que eu queria fazer é a seguinte: por que é possível falar que se formou uma grande frente em torno da grande burguesia interna? Por dois motivos. Primeiro motivo, se você examinar a política econômica, social, eu não vou ter tempo de fazer isso, é possível demonstrar, como eu já disse, que prioriza os interesses da grande burguesia interna.
Mas o segundo motivo é o seguinte, podemos falar numa frente, porque, primeiro, os interesses dos trabalhadores da massa marginal, da classe operária, da baixa e da média, classe média, dos camponeses, foram contemplados, ainda que secundariamente, ainda que marginalmente, durante os governos encabeçados pelo PT. Para os trabalhadores da massa marginal, tivemos o programa Mais Médico, Luz para Todos, programa de cisterna, recuperação do salário mínimo. Para a classe operária, pega a recuperação do salário mínimo. Para a baixa classe média, teve as cotas raciais e sociais nas universidades, cotas raciais e sociais no serviço público, a expansão do emprego por intermédio do investimento do Estado. Vejam, tudo isso, o investimento do Estado não é o que o capital internacional e a burguesia associada querem, porque o investimento estatal é visto como gasto que abre a possibilidade de déficit, não é? Tanto é que uma das primeiras medidas do Temer, e agora reafirmada pelo Paulo Guedes, foi enxugar o BNDES, acabar com essa política de empréstimo e obrigar o BNDES a devolver dinheiro para o Tesouro Nacional. Esse ano estão prometendo devolver 130 bilhões. É 130 bilhões a menos que vai circular nos investimentos na economia. É isso que acontece, não é? Então, é possível demonstrar, eu dizia, que prioriza os interesses da grande burguesia interna, mas é possível demonstrar também que contempla, eu chamo isso, eu tenho um artigo aqui no livro, esse livro é uma coletânea de artigos, foi uma pesquisa que eu fiz com financiamento da FAPESP. Na verdade, eu coordenei a pesquisa com vários colegas da USP, da Unicamp, da Unesp, e durante 5 anos. Chama-se projeto temático, é um gênero, um tipo de projeto que temos lá. Então tem um artigo aqui que se intitula, é o capítulo 3, As Bases Políticas do Neodesenvolvimentismo, onde eu procuro analisar segmento por segmento o que ganhou, o que deixou de ganhar, né? Então aqui são aliados da força hegemônica que está em disputa com o capital internacional no interior do bloco no poder. Então você tem uma mudança da década de 90 para a década de 2000, onde muda a fração burguesa hegemônica no bloco no poder, sai a grande burguesia internacional, cai para uma posição subordinada e ascende para a posição hegemônica a grande burguesia interna, e o sistema de alianças do bloco no poder também muda. Porque agora a classe média, a alta classe média, que era aliada do capital internacional, ficou na oposição, e os trabalhadores da massa marginal, grande parte da classe operária, da baixa classe média, campesinato, está apoiando o governo, ao contrário do que ocorria na década de 1990. Quando o CUT, MST eram oposição ao governo Fernando Henrique. Agora dispensam apoio ao governo Lula, um apoio crítico, mas dispensam. Aí alguém poderia dizer, mas poxa, essa frente é muito ampla. Ela incorpora, desde você citou aí o agronegócio, ao mesmo tempo o MST, então estavam juntos. O agronegócio e o MST tem algo estranho aí. Aí é necessário fazer um esclarecimento. Tal qual a outra frente, a do campo neoliberal, a frente neodesenvolvimentista continha muitas contradições internas. E uma mais evidente é essa, do agronegócio com o MST. Mas no momento das eleições, se juntavam, convergiam para um mesmo candidato. E é o momento decisivo, que é o momento que está em jogo o poder governamental. Tá certo? Então você tinha um movimento, no período eleitoral, essas forças convergiam no apoio ao Lula, depois no apoio a Dilma. Passada a eleição, se esgarçava um pouco à frente devido aos conflitos econômicos entre os seus integrantes, que poderiam ser mais graves ou menos graves, de acordo com o momento ou o conflito que você considerasse. Tá certo? Pode haver também o caso
no qual o conflito se agrava, se acirra, se agudiza a tal ponto que começa a comprometer a unidade da frente. Aconteceu isso na crise política do impeachment. Se agravaram os conflitos no interior da frente neodesenvolvimentista. E o outro campo que tinha passado para a ofensiva política teve o seu avanço facilitado, porque se agravaram os conflitos e, mais do que isso, parte dos integrantes da frente neodesenvolvimentista mudaram de lado, se deslocaram para o outro campo, como passarei a expor aqui logo para vocês. Esses dois campos, portanto, eu evidentemente precisaria detalhar muito mais. Por exemplo, tem aqui no livro um capítulo onde eu mostro como esses conflitos aparecem nos conflitos institucionais. É o capítulo 8º, Instituições Estatais e Poder Político no Brasil. Então eu trato da Lava Jato, da Petrobras, do sistema de justiça em geral, mostrando, porque os conflitos entre essas instituições tem muito a ver com os valores e as normas de funcionamento dessas instituições, mas o fato é que esses conflitos acabam, de uma maneira ou de outra, se cruzando com os conflitos de classe e de interesses que estão presentes na sociedade. E é natural que se cruzem, porque senão uma das partes se enfraquece. Então isso acaba, seja pela natureza do conflito, seja por opção mais ou menos consciente dos seus agentes, estabelecendo vínculos entre as duas dimensões às quais me referi no início da minha palestra, não é? Muito bem. Então nós temos essa mudança da força hegemônica no bloco no poder, temos esse deslocamento no sistema de alianças. Então, nós temos uma situação na qual a crise política é uma possibilidade real. É uma possibilidade real porque o processo político está dividido entre dois campos inimigos, e eu uso propositadamente esta expressão, inimigos, para reforçar um pouco a ideia de que havia um conflito pesado mesmo. O processo político está dividido entre dois campos inimigos, e no interior de cada um desses campos você tem conflitos também. Então vocês vejam que o governo Fernando Henrique se estabelece, se mantém, sem nenhuma crise séria. Os governos Lula também se estabelecem, se mantêm. Tiveram uma crise em 2005, mas superaram e depois se consolidaram. Mas aquilo é uma estabilidade efêmera. E é assim na política, e principalmente na política do Brasil e da América Latina. Aquilo é uma estabilidade efêmera. E aqueles que tratam das contradições que subjazem o processo político sabem que é efêmera. Porque as contradições existem e estão minando e podem se acumular, podem se entrecruzar de uma maneira disruptiva. Estão entendendo? E foi o que aconteceu na crise do impeachment. O que aconteceu na crise do impeachment? O fundamental que aconteceu foi o seguinte: o campo neoliberal, aliás, vou fazer um outro esclarecimento. O neodesenvolvimentismo não rompe com o modelo capitalista neoliberal. Os governos encabeçados pelo PT não superaram, não romperam com aquele modelo capitalista. Posso depois dizer o que eu entendo por este modelo capitalista no decorrer do debate. O que os governos do PT fizeram foi mudar a política econômica, social e externa. Mas a política econômica é algo mais superficial do que o modelo. O modelo eles mantiveram. E eles procuraram mudar a política, trabalhar na fronteira do modelo, forçando a fronteira do modelo. Por exemplo, tem que manter superávit primário. No entanto, você pega dinheiro do Tesouro Nacional e coloca no BNDES para o BNDES emprestar a juros subsidiado para as empresas. Você está forçando. Está forçando.
Né? Se você não rompe com o modelo, você está forçando e isso pode chegar a uma situação limite. Não é? Então, mas eu dizia, houve essa mudança da década de 90 para a década de 2000. Qualquer observador atento da política nacional sabia que as contradições poderiam se acumular, se agravar e gerar uma situação de instabilidade. E isso começou a acontecer a partir de 2013. 2013 foi, no meu modo de ver, em primeiro lugar, também tem pesquisas empíricas sobre isso, eu cito algumas aqui num dos capítulos do meu livro. 2013 foi inicialmente uma rebelião dos beneficiários da política neodesenvolvimentista. No começo, na primeira fase de 2013. Porque eram estudantes de extração popular. Isso tudo tem pesquisa empírica que prova, eu uso essas pesquisas aqui no livro. Estudantes de extração popular que se revoltaram contra o aumento das passagens de transporte público. Ora, os estudantes de extração popular, em primeiro lugar, os governos encabeçados pelo PT jogaram o Brasil de uma situação de 3 milhões de estudantes universitários para 7 milhões de estudantes universitários. Mas que dobrou, graças ao ReUne, ao ProUni, ao IFES. Né? Espero que devem saber o que significam essas siglas que democratizaram o acesso ao ensino universitário. Democratizaram em termos relativos, mas em relação ao que havia antes foi muito significativo. Agora, ao mesmo tempo, a política econômica dos governos do PT criava, como também mostram os economistas, eu cito números no meu livro, criavam empregos fundamentalmente de baixa, que exigiam pouca qualificação e pagavam baixo salário. Então você, ao mesmo tempo, beneficia o jovem com um lugar, uma vaga na universidade, ele cria a expectativa de que encontrará um emprego correspondente àquilo que até então o diploma universitário oferecia, só que a hora que ele chega no mercado de trabalho, ele vê que não oferece mais. Ele não se formou ainda, mas ele está vendo o que aconteceu com os colegas que se formaram. Então tem trabalhos que fazem esse tipo de análise, utilizando dados, inclusive, para aquela primeira fase de 2013. Então, digamos, é uma revolta, é uma insatisfação de beneficiários do programa neodesenvolvimentista. Então, é uma contradição da maior importância. Um segmento começa a se desprender da frente neodesenvolvimentista. A segunda fase do movimento de 2013, aí sim já é a alta classe média que entra, toma conta do movimento. O movimento se torna um movimento de direita, a partir do 12º dia, contra a corrupção, não sei se vocês já leram, se vocês se lembram, se recordam disso, e até com características já neofascistas, porque na cidade de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, não sei se foi o caso aqui em Porto Alegre, já havia grupos agredindo fisicamente aqueles que aparecessem com bandeira, com camiseta ou se identificando como membros de partidos e organizações de esquerda. Não é? Bom, tem todo o movimento da Copa, contra a Copa, não vou entrar nisso, mas veio a eleição, esse 2013 tanto acabou favorecendo a direita que o candidato da direita, Aécio Neves, cresceu muito. Né? A vitória da Dilma foi a vitória mais apertada da história dos governos do PT. Não ganhou por muito pouco, não. Ganhou por 4 milhões de votos, isso não é muito pouco, coisa nenhuma. Mas, em comparação aos scores precedentes, foi o mais baixo. Isso deu ânimo para a oposição de direita. E o campo neoliberal ortodoxo, representando as forças às quais eu já me referi, iniciou uma ofensiva política. Eu denomino ofensiva política restauradora, para restaurar a sua hegemonia política. É disso que se tratava. O que foi a crise do impeachment? Porque a Dilma ela não era muito hábil.
Aconteceu que a Lava Jato estimulou muito. Porque houve a crise do impeachment, porque o Lula não pôde agir devido ao Gilmar Mendes ter impedido que ele assumisse a Casa Civil no governo da Dilma. Ou então, como pretende um texto que eu li de um colega da USP, a crise foi provocada por uma pessoa, Eduardo Campos, que na presidência da Câmara aceitou, Eduardo Cunha, desculpa, Eduardo Cunha, que na presidência da Câmara aceitou a proposta de impeachment da Janaína Pascoal, do Hélio Bicudo e do Miguel Reale Júnior. Bom, nem tudo isso, nem todos esses fatos, nenhum desses fatos tem a importância que os analistas lhes atribuem, embora tenham alguma importância, outros menos, mas o fundamental é que eles dizem muito e não falam nada sobre o essencial. Esta crise foi produzida pela ofensiva do capital internacional, que foi quem assessorou, municiou e apoiou a Lava Jato, por intermédio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, é uma ofensiva política restauradora do capital internacional e da burguesia da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Mas a classe média que organizou as manifestações de rua é verdade. A classe média, particularmente a alta classe média, a fração superior da classe média, aquela que estava apoiando, participava já no governo FHC da Frente Neoliberal e que ficou na oposição durante todos os governos do PT. Teve o movimento Cansei, nem sei se lembram disso, o nome do movimento era Cansei, surgiu em 2006. É o pretérito perfeito de um verbo, né? É estranho isso, né? Eu cansei, era cansei. Título de um movimento, Cansei. O João Dória que organizou esse movimento. Teve a segunda etapa do movimento de 2013, mas teve, acima de tudo, as grandes manifestações de rua contra a corrupção e logo em seguida pelo impeachment da Dilma no ano de 2015 e início de 2016. Essa classe média abastada, ela irrompeu no processo político de maneira abrupta. O Gramsci ele tem uma análise onde ele diz que quando uma força social irrompe de maneira abrupta no processo político, pode provocar uma crise. Então você tinha indícios prévios de uma ofensiva restauradora do capital internacional. Agora você tem uma classe social que entra, a alta classe média, entra mobilizada de maneira ativa e massiva em protesto contra o governo e pedindo a deposição do governo. Não foi a burguesia que organizou esses protestos. O PSDB, que era o partido no qual este segmento social de fato votava, o PSDB, no caso de São Paulo, foi expulso da Avenida Paulista pelos manifestantes. Foram lá o Aécio Neves, o José Serra, o Geraldo Alckmin, o Aloysio Nunes. Foram numa van e chegaram lá para subir no caminhão de som para arengar a massa lá na Avenida Paulista. Foram expulsos, saíram... Ficou uma situação tensa, inclusive, na época muitos videozinhos mostraram isso. A classe média teve sim um papel importante. Eu não concordo de forma alguma com algumas análises que afirmam que a classe média é a expressão que utilizam, é composta por um bando de imbecis, idiotas, utilizam essa expressão. Manipulados pela elite do dinheiro. Não. É claro que a burguesia apoiou segmentos da burguesia apoiaram essas manifestações de classe média, mas a iniciativa foi deles, foi do MBL, foi do Vem Pra Rua, foi do Revoltados Online. Mas o MBL recebia dinheiro dos irmãos Cox, que são uma fundação ligada à indústria do petróleo nos Estados Unidos. Sim, recebiam. Estou dizendo, mas não eram os irmãos Koch que organizavam esse movimento. Não era.
Não era. Era um movimento útil para ele e eles financiavam por isso. Mas não eram eles, não foram eles que organizaram. Não é? O fato é que eles... o que aconteceu? Por que a Dilma foi deposta? Vou acelerar, vou distinguir alguns fatores, senão não concluo o programa que eu me propus a percorrer, né? Os temas que eu me propus a percorrer. Por que o golpe, eu considero que é um golpe? Porque o golpe do impeachment deu certo. Ele deu certo. Em primeiro lugar, devido a essa grande mobilização de classe média, que se articulou, se entrecruzou com a ofensiva restauradora do capital internacional e da burguesia associada. Em terceiro lugar, aí, porque esses dois fatores que eu citei são, digamos assim, os fatores externos à frente neodesenvolvimentista. É aquele velho campo atacando. Agora, teve problemas caseiros, digamos assim, na frente neodesenvolvimentista. O primeiro deles foi o seguinte: a Dilma Rousseff, abandonando de maneira surpreendente o discurso de campanha, nomeando Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda e implantando um ajuste fiscal, ela desmobilizou grande parte dos trabalhadores que poderiam ter saído à rua em defesa do seu mandato. Esse é um fator muito importante para entender a vitória do golpe. Outro fator é o deslocamento de grande parte da burguesia interna. Porque na ofensiva política restauradora, o capital internacional e a burguesia associada recuperaram aquelas bandeiras, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Basta ler o programa Ponte para o Futuro, elaborado pelo MDB, para caucionar a candidatura do Temer a assumir a presidência da República. Eles recuperaram aquelas bandeiras que eram bandeiras do interesse da grande burguesia interna também. E, ao mesmo tempo, não citaram as medidas de política econômica que vieram a tomar depois, uma vez no governo. Então, um segmento da grande burguesia interna, insatisfeito com a crise, acumulando contradições devido à política de ajuste fiscal do Joaquim Levy, e atraído por essas bandeiras, se aproximou das forças golpistas. Mas não foi o conjunto da burguesia interna que fez esse movimento, não. Nós temos pesquisa lá na Unicamp, uma dissertação de mestrado que acabou de ser defendida, em que o André Flores é quem fez a pesquisa. Ele mostra que o Itaú e o Bradesco, em fevereiro de 2016, 2 meses antes da primeira votação do impeachment na Câmara, ainda apoiavam publicamente o governo da Dilma Rousseff. Então não foi o conjunto da burguesia interna que virou em bloco para o lado da frente do campo neoliberal, não é? Não foi. Mas o fato de parte da grande burguesia interna ter se deslocado, ter abandonado a frente neodesenvolvimentista, é um outro fator que explica o sucesso do golpe do impeachment. Por último, os trabalhadores da massa marginal, aos quais eu já me referi. Eles entretinham uma relação neopopulista com o Lula, não estavam organizados politicamente, não estavam educados politicamente, e a hora que veio o golpe, eles, que eram os beneficiários da política social, não se mobilizaram para defender o governo, no qual eles reconheciam seus representantes. Tanto é que votavam e votam massivamente no Lula e nos candidatos do campo lulista. Mas mantém essa relação populista, né? Ou seja, a resistência ao golpe foi muito frágil, esteve muito aquém do que se poderia esperar, considerando digamos assim, todos os beneficiários da política neodesenvolvimentista. Eles deram o golpe, depuseram a ex-presidente Dilma Rousseff, e do dia 17 de abril até hoje,
nós podemos resumir a história da política econômica no Brasil com a seguinte palavra: entreguismo. Tudo o que eles fazem é abrir, vender, desnacionalizar. Ou seja, é a volta da hegemonia do capital internacional e da fração burguesa integrada a esse capital. O que aconteceu do impeachment para cá põe à prova a análise que eu fiz sobre os governos do PT. E eu acho que a análise que eu fiz passou no exame. Porque eu estava dizendo aqui, quem está no poder é a grande burguesia interna. Quem está promovendo o golpe é o capital internacional. Eu fechei no começo do governo Temer. Mas de lá para cá é só isso que aconteceu. Venda da Embraer, venda para capital estrangeiro, a Boeing, venda dos aeroportos para empresas europeias, entrega do pré-sal para as petroleiras internacionais, novas rodadas de abertura do mercado interno, reduzindo as tarifas alfandegárias. A lista é muito grande para ficar citando aqui. Então, o que nós fizemos? Nós regressamos à década de 1990, porque, de novo, o capital internacional e a burguesia associada são hegemônicas, as forças hegemônicas no Estado brasileiro. Quer dizer que a política econômica, social e externa prioriza o interesse dessas duas frações. Acabou a política externa Sul-Sul, agora é a política externa de seguidismo dos Estados Unidos. É essa situação que nós estamos vivendo, uma espécie de retorno. Mas grifem a palavra espécie. Por quê? Porque na década de 90 nós tínhamos esse neoliberalismo que representa os interesses aos quais eu já me referi, mas aplicado por um partido que tinha compromisso com a democracia liberal. Não era um compromisso de princípios, foi um compromisso mais de ocasião. Porque quando eles perderam a 4ª eleição presidencial consecutiva, eles não resistiram, abandonaram o jogo democrático e partiram para a estratégia do golpe, não é? Assim que foi proclamado o resultado, eles entraram com a ação pedindo a recontagem, perderam. Em seguida entraram com a ação tentando impedir a diplomação da Dilma, perderam. E depois aderiram, vejam bem o verbo que eu estou usando, aderiram à proposta de impeachment que tinha vindo da classe média. Porque eles mesmos, o Serra ia para um lado, o Fernando Henrique para outro, o Alckmin para outro, o Aécio para outro. Eles mesmos estavam em conflito, hesitavam muito, mas o Vem Pra Rua, o MBL, principalmente o MBL, saíram na frente com a proposta de impeachment e foi isso que acabou se afirmando, se impondo. Então, mas o PSDB tinha aquele compromisso, pelo menos naquela quadra histórica, e não era um compromisso de princípios, repito, com a democracia liberal. Mas agora o neoliberalismo volta modificado, porque ele volta como um ultraliberalismo, são medidas muito mais radicais do que da época do Fernando Henrique, e volta aliado a um movimento neofascista, que não só não tem compromisso, como milita contra a democracia liberal. Na figura das as declarações, as iniciativas do presidente da República, de seus assessores e ministros mais próximos, mostram de maneira bastante consistente, no meu modo de ver, que eles têm uma postura antidemocrática. Eles aspiram à implantação de um regime ditatorial no Brasil. Se vão conseguir isso, é outra história. Nós não estamos sob uma ditadura fascista. Pode ser que jamais cheguemos a uma ditadura fascista. Mas o governo é fascista. Sua ideologia, sua orientação é... Porque eu chamo de neofascista, não vai ser possível agora desenvolver aqui na exposição, pode surgir um debate, devido às diferenças que eles guardam com o fascismo original. Eu penso assim, ó, o fascismo é o gênero,
O fascismo original é uma espécie desse gênero, Itália, Alemanha. O neofascismo no Brasil, na Bolívia, também é uma outra espécie desse mesmo gênero, né? O gênero fascismo. Contém mais de uma espécie. Mas por que essa crise possibilitou o surgimento do fascismo? E com isso eu encerro a minha exposição. Eles tomaram o poder governamental por intermédio de um golpe. E não implantaram uma ditadura. Como não implantaram uma ditadura, você tem o problema das eleições, que, aliás, para eles era um grande problema. Basta ver as reportagens que surgiram ao longo de 2018 na imprensa, principalmente na imprensa econômica, estou pensando no jornal Valor Econômico, que sempre aparecia essa ideia. O mercado, no mundo empresarial, vamos dizer, a burguesia, está preocupado com uma eventual vitória do populismo. Populismo aqui entendido como medidas demagógicas para enganar o povo, porque eles veem que todas as medidas que favorecem a população trabalhadora na verdade, algo insustentável, indesejável, mas os populistas a aplicam apenas para enganar o povo, conquistar voto, etc. O mercado está preocupado porque o processo eleitoral pode trazer algum líder populista de volta ao governo e interromper o processo de reforma. Assim, resumindo, a democracia é um estorvo, né? E nós, infelizmente, vamos ter que enfrentar essa prova das eleições. Não tivesse eleições, a gente resolveria o problema de maneira rápida e técnica, né? Mas tinha as eleições, tinha uma eleição no meio do caminho, né? Tinha uma eleição no meio do caminho. Bom, então vamos lá. Tem uma eleição no meio do caminho. Nós temos o Geraldo Alckmin. É um candidato confiável do PSDB, aquele que representou no plano do sistema partidário a vanguarda da política neoliberal no Brasil, e em quem sempre confiamos, vamos com ele. Havia vozes no empresariado, tem um empresário que declarou que o Alckmin era um bom piloto de Boeing, mas o Brasil precisava de um piloto de caça, que já demonstrava assim alguma insatisfação com aquela política mais tímida do Alckmin, achando que precisava algo mais avançado, né? Não vamos usar a expressão avançado, algo mais contundente. Mas o problema foi o seguinte: isso é típico das crises nas quais emerge o fascismo, né? Estou trabalhando aqui com duas ideias. Primeiro, é possível conceitualizar a noção de crise política. Segundo, é possível tipificar as crises políticas. Você tem crise revolucionária, tem crise que não é revolucionária. E tipificando as crises políticas, é possível dizer: este tipo de crise é aquele que propicia a ascensão do fascismo. Que tipo de crise é esse? É uma crise na qual três características, vou citar quatro, são fundamentais. Primeira, acirramento do conflito no interior do bloco no poder. Você tem uma força, uma fração burguesa, lutando, no caso do Brasil, para reconquistar a hegemonia perdida durante os governos do PT. Isso desestabiliza as relações internas ao bloco no poder. O Aécio Neves não aceita a derrota, o PSDB não aceita a derrota eleitoral. A Dilma recua com Joaquim Levy. Ou seja, tudo isso são sintomas do acirramento dos conflitos no interior do bloco no poder, provocado pela ofensiva política restauradora à qual já me referi. Segunda característica: os partidos burgueses entram em crise. Isso foi assim na Alemanha, foi assim na Itália e foi assim no Brasil. Os partidos burgueses entram em crise. A relação representante-representado desses partidos com a burguesia está minada. E a capacidade eleitoral desses partidos está em declínio.
Na Alemanha, na eleição de 1932, teve um tsunami eleitoral que o Partido Nazista sozinho teve mais voto que, se não me falha a memória, tem mais voto que todos os demais somados. Os partidos burgueses, tirando um partido, o resto estava todo em franco declínio, em franca queda. Não é? No Brasil aconteceu algo semelhante. Os partidos, logo o mercado se deu conta de que o Alckmin não ganharia a eleição. Em meados de 2018, os grandes empresários começaram a cogitar, começo de 2018, começaram a cogitar apoiar o Bolsonaro. O Jair Bolsonaro vinha sempre com 12% de intenções de voto. Cogitaram apoiar o Bolsonaro. Ao longo do primeiro semestre de 2018, passaram a apoiar o Bolsonaro. Por quê? Por causa da crise dos partidos tradicionais. Que fenômeno você tem aí? Você tem um movimento que veio de baixo, que foi o movimento de classe média a partir de principalmente de 2015. Começa em 2013, mas a marca fundamental para mim é 2015. Movimento de classe média antipetista, anti-esquerda em geral, não só antipetista. Por que classificar esse movimento de fascista? O movimento fascista é um movimento reacionário de massa. É isso que define o fascismo. Um movimento reacionário de massa. O que eles querem? Eliminar a esquerda do processo político nacional. Eles não querem vencer, derrotar a esquerda. Eles querem eliminar a esquerda do processo político nacional. Basta recordar aquele célebre discurso do Bolsonaro entre os dois turnos das eleições, em que ele diz: a esquerda ou emigra do Brasil ou vai para a Câmara de Tortura. Lembram-se disso? Ele falou: vai para a Ponta da Praia, que era o local da Marinha de Guerra, onde havia uma Câmara de Tortura e assassinato político praticado pela Marinha de Guerra durante a ditadura militar. É isso que tinha lá. Não é? Então, é um movimento neofascista porque é um movimento reacionário de massa que quer eliminar a esquerda e tudo que a esquerda representa. O movimento do sem-teto, o movimento do sem-terra, o movimento indígena, quilombola, feminista, LGBT. Né? Então, é esse o objetivo desse movimento reacionário de massa. Vejam bem, é preciso ser consequente. Não é um movimento burguês. É um movimento que veio de baixo, da classe média. Então você é um grande investidor internacional, foi exatamente isso que aconteceu. Você apoiou o Serra, o Alckmin, o Serra. Teve uma reunião da Associação Internacional de Entidades Financeiras, que reúnem os 500 maiores bancos do mundo. Teve uma reunião em 2010, nas vésperas da eleição, em que a Dilma disputou seu primeiro mandato contra o José Serra. Nessa reunião houve exposição com PowerPoint, 2 colunas, para mostrar como era importante o José Serra ganhar a eleição no Brasil. Então, quando eu falo que o capital internacional apoiava, eu não estou fazendo uma imputação arbitrária. Isso é possível demonstrar empiricamente. Então, o grande investidor internacional está vendo que seu partido tradicional não tem a menor chance de vencer. E, ao mesmo tempo, olha para o lado e vê que tem um movimento que nasceu debaixo da classe média, cujo objetivo é eliminar a esquerda. Ele se apropria desse movimento. E foi assim que aconteceu na Alemanha, na década de 20, ao longo da década de 20, né, porque o Hitler sobe ao poder em 33. Foi assim que aconteceu na Itália, entre o final da década de 10 e o começo da década de 20, e foi assim que aconteceu no Brasil. Você tem uma dinâmica específica da crise política que leva ao fascismo. Você tem esses elementos: conflito, acirramento do conflito no interior do bloco no poder, crise dos partidos tradicionais, um movimento reacionário de massa que vem de baixo. Esses elementos todos adquirem uma dinâmica que é essa a qual eu estou me referindo. A fração burguesa que está mais forte, está na ofensiva, coopta esse movimento reacionário de massa
e implanta um governo de tipo fascista ou neofascista. Tudo isso supõe, por isso que eu falei 4 características desse tipo de crise, tudo isso supõe que o movimento operário popular esteja derrotado. Porque reparem que eu estou falando aqui, tudo está se jogando entre 2 frações da burguesia e uma eventual cooptação de um movimento de classe média. O movimento operário popular está derrotado. Estava na Itália, o biênio Rosso tinha acabado, estava na Alemanha, mais claramente ainda do que na Itália, e estava no Brasil em 2018. A Dilma tinha sido deposta sem que houvesse resistência à altura, o Lula, perseguido judicialmente, tinha sido condenado e preso, sua candidatura tinha sido impugnada e nunca, em nenhum desses episódios, a resistência foi significativa. O movimento operário popular estava derrotado, portanto, ele está de lado aqui nesse processo. Isso é típico da crise que gera... Tem um livro do Poulantzas, Fascismo e Ditadura, que mostra isso na situação da Alemanha e da Itália. Poulantzas insiste, é uma série, ele fala, não é uma derrota, é uma série de derrotas do movimento operário. No nosso caso, é um movimento operário popular. Aí entra nas diferenças entre o fascismo original e o neofascismo, que eu não contemplei na minha exposição. Então você tem essa dinâmica da crise. Aí o que acontece? Porque o fascismo nasce de baixo. No caso do Brasil, nasceu na classe média, no caso do fascismo original, nasceu principalmente na pequena burguesia. Ele nasce de baixo, mas ele nunca chega ao poder representando a classe social na qual ele nasceu. Ele chega ao poder quando um setor da burguesia decide, digamos assim, apoiar-se nele, cooptá-lo politicamente e chegar ao poder dessa forma, que foi o que aconteceu no Brasil. Foi isso que aconteceu no Brasil. E daí cria essa situação, que era muito comum também no fascismo original. No fascismo original, quem obteve a hegemonia foi o grande capital. Você vinha num processo muito prolongado de crescimento do grande capital, marginalização do pequeno e médio capital, mas o grande capital ainda era a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. No nível da economia, no início do século XX, essa transição já estava feita, mas no nível da política, não. Em muitos países, essa transição no nível da política, a substituição da hegemonia do médio capital pela hegemonia do grande capital, foi feita dentro da democracia burguesa, caso dos Estados Unidos, da Inglaterra. Na Itália e na Alemanha não, foi feita graças à implantação de uma ditadura fascista. Então, eles, dentro desse tipo de crise, com essa dinâmica, eles implantam a hegemonia, mas aí a base pequeno-burguesa não se revela um instrumento dócil. E eles precisam ajustar as contas com a base social do fascismo original. O Lula, o Hitler, o Mussolini, inclusive assassinaram, né? Não executaram, dá a impressão até que houve julgamento, assassinaram lideranças do partido nazista, do partido fascista, que eram mais radicalizadas. Né? Que nós temos isso no Brasil também. Dentro do bolsonarismo você tem alas, vou citar um youtuber, o Nando Moura. O Nando Moura, hoje em dia, dá para fazer pesquisa usando os youtubers, né? Eu tenho usado isso. Olavo de Carvalho, Nando Moura, etc. O Nando Moura está se afastando do governo Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro... O que ele diz? Ele diz o seguinte, Bolsonaro está privilegiando as reformas econômicas, por exemplo, a reforma da Previdência. Ao privilegiar isso para obter votos dos parlamentares para a reforma da Previdência, ele abandona, ele trai o programa de combate à criminalidade e à corrupção. O objetivo principal deve ser o combate à criminalidade e o combate à corrupção, não as reformas econômicas. Ele é explícito nesse ponto. Isso daí é a ala plebeia do fascismo brasileiro. Eles nunca se convertem num instrumento dócil. O Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, publica hoje em editorial um editorial pedindo a deposição do ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação. Por quê?
porque ele, além de todas as, não sei que termo usar, vamos dizer, baixarias, né, que ele pratica, ele agora resolveu dizer que a República, a proclamação da República foi uma infâmia. E o jornal Estado de São Paulo, aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, talvez não saibam, mas o jornal Estado de São Paulo nasceu com o movimento republicano e abolicionista. Era um jornal progressista. E eles são ciosos dessa origem, né? Bom, ele escreveu o editorial, se a República, se ele considera a República uma infâmia, ele deve ser imediatamente defenestrado do Ministério da Educação. O editorial está pedindo isso. O Estadão, no geral, reflete a opinião da burguesia. E reflete, portanto, a insatisfação dessa burguesia com certas atitudes, certas medidas do movimento neofascista e do governo neofascista. E o Bolsonaro, ele está representando a hegemonia do capital internacional, é essa a função principal, é isso que ele está fazendo, não pode restar dúvida sobre isso, mas ele tem que dar alguma satisfação para a sua base de origem. É aquilo que o Pulantzas denomina classe apoio. Ele está sempre na gangorra, por exemplo, com os caminhoneiros. Voltou agora a discussão dos caminhoneiros, porque foi liberado o preço do diesel, que estava congelado. Não, perdão, do diesel não, do frete, que não estavam aplicando a tabela do frete, resolveram aplicar. Já estou confuso, não sei nem se é o contrário. Não, enfim, tem um problema, um conflito em torno da tabela do frete. Os caminhoneiros estão dizendo que vão partir para a greve. Seria um desgaste muito grande do Bolsonaro junto à sua base. Acontece que ele tem que atender agora a outros interesses. Ele foi cooptado pelo capital internacional. O Hitler, quando você tinha o Partido Nazista, que era um grande partido de massa. A partir de meados da década de 20, portanto, 8 anos antes de chegar ao poder, o Hitler passou a ser financiado pelos grandes capitalistas alemães. Mas ele recebia esse financiamento clandestinamente. O partido não sabia, principalmente a base do partido, que era plebeia, popular, não sabia disso, né? Tem um episódio conhecido, se não me falha a memória, de 1928, que os irmãos Strasser, né, o Otto e o Hugo Strasser, que eram da ala plebeia do nazismo, eles apresentam um projeto no parlamento alemão propondo o tabelamento dos juros. O Hitler chama o partido à ordem para retirar aquele projeto, porque ele está recebendo dinheiro dos banqueiros, embora os irmãos Strasser não o soubessem, né? Então, o processo de ascensão do fascismo ao poder é um processo no qual o fascismo se descola dessa sua base originária e passa a servir a burguesia. Mas ele se descola não por completo. E esse conflito é comum no Brasil de hoje. Por exemplo, a título apenas de provocação, eu vejo o conflito entre a Lava Jato e parte do STF como um conflito entre a base fascista e a cúpula burguesa do sistema judiciário. Porque o mesmo Gilmar Mendes, que hoje está na linha de frente contra a Lava Jato, era o contrário há 2 anos atrás. Foi ele que impediu o Lula de tomar posse, não é? Então, nós não vamos entender essa mudança de posição sem entendermos a mudança da conjuntura. Ah, mas é que a Lava Jato atacou o Gilmar Mendes através do COAF. Ah, tá bom, mas então você tem que explicar por que a Lava Jato atacou o Gilmar Mendes. Tem a pequena política e tem a grande política, e as duas coisas estão sempre de maneira mais direta ou indireta, estão relacionadas, não é? Então é essa a situação no Brasil hoje. Você tem um movimento neofascista que quer, eles se dirigem à esquerda, chamando de esquerdopata, né? Acabei de ler um artigo sobre os intelectuais da extrema-direita, e eles caracterizam a esquerda como uma doença. Defender as ideias de distribuição de renda, distribuição de terra, ampliação dos direitos da população LGBT, das mulheres, tudo isso é uma doença. E para a doença vocês sabem qual é a solução, né?
extermínio. Você vai dialogar com a doença? Não, você tem que ter uma proposta radical que erradique a doença, né? Erradique a doença. Então é um pensamento muito anti-esquerda, muito autoritário. Poderia... se vocês frequentarem um pouco os canais, né, da extrema-direita brasileira, saberão em mais detalhes do que eu estou falando para caracterizar esse movimento como neofascista. Você tem esse movimento neofascista, você tem um governo cujos principais cargos são ocupados por neofascistas, inclusive pelo Paulo Guedes. Não pensem que o Paulo Guedes é um economista neoliberal que está lá numa aliança de oportunismo com esse pensamento neofascista, não. Ele também partilha esses mesmos valores. Já declarou isso mais de uma vez em mais de uma entrevista. Não é? Então, e a democracia brasileira, evidentemente, encontra-se em crise. Na verdade, ameaçada por dois flancos, né? Pelo movimento neofascista e também pelo grupo militar, do qual eu não falei, mas que junto com o neofascismo chegou ao poder governamental. Na minha exposição faltou muita coisa, é difícil fornecer dados e argumentos detalhados para tudo que a gente diz numa exposição. Eu acho que tudo isso está bem mais detalhado no livro, exceção feita à ascensão do Bolsonaro. Eu escrevi um capítulo novo agora sobre a ascensão do Bolsonaro. Acho que vai sair uma segunda edição com o acréscimo desse capítulo. Muito bem, agradeço a atenção e no mais a gente vê no debate. Obrigado.